Datena foi na sabatina do UOL Folha, né? Os 4 candidatos em primeiro ali, né? Os 4 primeiros colocados das pesquisas para a Prefeitura de São Paulo já foram sabatinados, entre eles Guilherme Boulos, Pablo Marçal, José Luiz Datena e o Ricardo Nunes, né? O prefeito fantasma. Eu estava esquecendo dele, André. É gostoso esquecer do Ricardo Nunes, né? Eu sinto um prazer assim quando eu esqueço o nome dele. Mas o Datena foi lá nessa sabatina da Folha UOL e falou sobre alguns assuntos que a gente vai trazer os principais aqui. Primeiro aqui ele falou sobre o governo Lula comparando com o Bolsonaro. Ele que entrevistou muitas vezes o Bolsonaro no programa dele ali da Band, né? O Cidade Alerta ou Brasil Urgente. Nunca sei. Para mim é a mesma Brasil coisa. Urgente, Mas, Brasil Urgente. Brasil Urgente. Tá ali o Datena falando sobre o governo atual, o presidente atual, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, comparando ao Bolsonaro. Datena, você está dizendo que você não é nem de direita, nem de esquerda, está se colocando o tempo todo na campanha como a opção do centro democrático. Não é de direita e de esquerda, eu sou Só um minutinho, Diego. Eu não ia falar só para a gente respeitar a pergunta e depois a resposta. Você está se colocando como... Porque depois do que o Pablo Marçal fez, eles pegaram essa... né, vamos respeitar a pergunta também, né? Porque o Pablo Marçal não deixava ninguém perguntar. Além de tudo, é um baita do mal educado, né? E Sim. Cortava todas as entrevistadoras, eram 3 mulheres na época do Pablo, quando foi feita a sabatina do Pablo Marçal, né? E eu acho que agora eles se tocaram, né? Que fica muito feio ali para a dinâmica do programa também. Mas vamos ver aqui, o Datena que não é nem de direita nem de esquerda, é para frente. Como a opção do centro democrático. Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito 3 vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. O melhor governo foi o Lula. O Lula teve 3 governos. Ele foi ajudado pela perspectiva do quadro externo, que naquela época teve a quebra do Lehman Brothers, a quebra do sistema financeiro internacional, e a gente teve a sorte de ter os bancos saneados pela CPI do Banestado. E começou todo mundo a investir aqui. Então o Lula não descobriu o Brasil. Eu disse a ele um dia, porque num canal livre com o João Elmir, com o Mitre, Companhia Limitada, o Lula estava se colocando como Cristo Redentor e quem tinha descoberto o Brasil. Ele fez realmente 2 bons governos. E o 8 de janeiro... Mas ele foi ajudado pelo cenário político externo. E o 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Oi? O 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Você tem alguma dúvida disso? Estou perguntando para você. Você tem alguma dúvida de que o 8 de janeiro foi a tentativa de golpe? Estou perguntando para você. Clara, absurda, desproporcional, e eu acho que é interessante como é que pode acontecer uma tentativa de golpe como essa, e de repente o Lula está lá em Araraquara com o Edinho, prefeito de Araraquara, almoçando, nem sabendo o que estava acontecendo, como é que as forças de segurança do governo não avisaram o presidente Lula de que o golpe iria acontecer. Aquilo foi uma tentativa de golpe explícita, completamente explícita. Isso é inegável. Quem nega essa tentativa de golpe quer negar a história brasileira. Isso é um absurdo quem nega isso. Não é? É um absurdo. Não tem cabimento uma coisa dessa. Que nem o Ricardo Nunes, eu não vi, mas quis desmoralizar a tentativa de golpe, dizendo que o tiro do Trump, sim, foi um atentado à democracia, querendo desmoralizar o 8 de janeiro como tentativa de golpe. Coisa nenhuma. As 2 coisas foram um atentado à democracia. Você atirar num candidato, quem quer que seja, a qualquer cargo, é um ato ou terrorista ou uma tentativa de homicídio, mas é um ato contra a democracia. Se bem que o Trump não é, cá entre nós, esse exemplo de democracia que a gente queria que fosse. Ele é responsável pela invasão do Capitólio, que foi uma coisa que eu jamais pensei que fosse ver na minha vida, em vida, o país mais democrático, a nação mais democrática da história, tendo o seu Congresso Nacional invadido. Você entendeu? Mas só para a gente falar de São Paulo e entender um pouco, o senhor disse que não tem nada de bom nos extremos. Aqui em São Paulo, o senhor falou mal do prefeito aí, está criticando a gestão dele. Eu não falei mal do prefeito, a gestão. Ele é ruim mesmo. E o Boulos, o senhor já disse que gosta do Boulos, até... Eu posso ser amigo do cara e achar que ele vai ser um mau administrador. Mas o senhor até teve até uma conversa para o senhor ser vice dele. Eu queria entender, na cidade... Não teve conversa, ele me convidou 2 vezes
formalmente para ser vice dele. Mas na cidade de São Paulo, quem são os extremos? Boulos, que é tido como invasor, o senhor é um defensor da segurança pública. Quem são os extremos em São Paulo? Esquerda, o Ricardo Nunes não sabe nem o que ele é. O Ricardo Nunes, pra você ter uma ideia, o Boulos ele chegou a dizer a Fiesp, eu vou falar do Boulos. O Boulos participou de vários Ninguém sabe quem é o Ricardo Nunes. É a primeira eleição. Não é, vai tomar o seu terreno. Ninguém sabia quem era. O Witzel? É. Também ninguém sabe quem é o Ricardo Nunes, é verdade. Nem o Datena. Nem ele sabe quem ele é, né? Como o Datena falou. Realmente vai ser dado de bandeja aí para um cara completamente ineficiente, completamente perdido. Mais 4 anos de prefeitura, galera. Porra, vai ser difícil, né? Cara incompetente, ruim mesmo. Depois tem a fala do Datena criticando o Nunes, né? Aqui ele já falando que é o pior prefeito da história de São Paulo, né? E isso que a gente teve Celso Pitta, tá? E Maluf. Ele precisa acabar com essa imagem de que ele vai invadir tudo, de que ele é o maior invasor. Essa imagem ele precisa se desfazer disso. Você concorda com essa imagem? Ele deve ter feito por isso, né? Não é à toa que dizem que ele gosta de tomar a propriedade dos outros. Ele precisa deixar bem claro que não vai tomar. Ele precisa corrigir isso. Isso não quer dizer que ele seja um cara de extrema esquerda, né? Hoje em dia ele é um cara até muito ponderado perto do que ele foi na juventude. Eu sou mais ponderado do que eu fui na juventude. Você disse que eu fiz a campanha do Lula, que eu fui demitido da Globo por causa da campanha do Lula. É verdade, porque aconteceu o seguinte, naquela época era Lula contra Collor, que foi um dos maiores ladrões que esse país já viu, os caras mais corruptos que esse país já viu. Entre o Lula e o Collor, eu podia escolher quem? Eu escolhi o Lula e acho que fiz muito bem na época escolher o Lula, se bem que o Lula acabou perdendo a eleição. Mas, Datena, para o Collor, eu fui mandado embora exatamente por causa disso. Quem é que está nos extremos? O senhor diz, não tem nada de bom nos extremos. Quem é os extremos? Os de sempre. São os de sempre. São os fascistas, os nazifascistas de sempre. Tem nome? Mas na eleição nome para municipal... quê? Para colocar... O neofascismo, ele cresce no Brasil como cresce na Alemanha. A ultradireita cresce no Brasil como cresce na Alemanha. Mas quem são os é diferente da direita, urna? que é uma direita que pensa no país. É diferente da esquerda, que é uma esquerda que pensa no país. O prefeito diz que aceita bolsonarista, extremista, desde que ele seja democrático. Como é que um cara pode ser extremista e democrático ao mesmo tempo? Só no conceito do nosso Datena, amigo, que é prefeito de São Paulo. Para você chegar no segundo turno, você tem que... Tá aí uma das falas do Datena, né? Que batendo bastante no Ricardo Nunes. Até que, enfim, alguém batendo nesse prefeito fantasma, né, Helder? Sim, até agora amenizaram bastante para ele, mas porque também, né, o Pablo Marçal não tem a intenção de bater no Ricardo Nunes, o Boulos, obviamente, que tem, e tem muito motivo, e tem muito o que falar sobre o Ricardo Nunes, e o Datena, de certa maneira, vai ser uma espécie de Pablo Marçal do Boulos também, né, uma espécie de fiel escudeiro, o cara vai estar lá no mesmo lado das trincheiras, por mais que não seja um candidato de esquerda, eu sei muito bem disso, mas é um cara que se coloca mais ao lado do Boulos, vocês lembram muito bem, né? Boulos, Datena te ama, aquele videozinho que foi vazado lá na casa do Guilherme Boulos no ano passado. O Datena é um cara que vai estar mais ao lado do Boulos, vai fazer mais tabelinha com ele dentro dos debates, vocês podem ter certeza disso. E ele é o típico apresentador de TV com muito poder. O Ratinho é meio assim, o Datena é assim, o Silvio Santos é assim. O Bezzi falou que viu o documentário da Hebe e disse que a Hebe era dessa maneira também. Uma hora assinava para um lado, sempre assinando mais para a direita, mas uma hora assinava para um lado, mas também dava acenos para o Lula, dava acenos para a esquerda, eventualmente. Aí depois foi no movimento Cansei, aí apoiava o Maluf. Enfim, é apresentador de TV com muito poder e muita popularidade, e os caras também precisam pensar nos negócios que eles têm fora da TV. Claro. Principalmente o Ratinho, por exemplo, é um cara que pensa muito nisso, porque é mega poderoso no estado do Paraná, mas já foi apoiador do Lula, já foi apoiador da Dilma, foi apoiador do Bolsonaro, foi apoiador do Temer, ele é apoiador de quem tiver no poder também. Apesar de ideologicamente ser um cara mais à direita, o Datena nem tanto.
apesar do programa dele ter um viés policialesco bastante escroto, mas ele foi filiado, isso não se apaga, ele foi filiado ao PT durante quase 2 décadas. É verdade. A maior dúvida, eu acho que da campanha do Datena é que a gente tem quase a certeza de que ele não vai até o final, né? Será? Nunca foi, sempre desistiu. Pô, mas dessa vez ele chegou a sair como candidato. Ele teve que parar de fazer o programa, né? Mas tá como pré-candidato ainda, né? Não é a Sim, mas ele já tá naquela fase em que ele precisa abandonar o programa, não? Sim, eu acho que era 30 de junho, 30 de junho, né? Então, é uma resposta aí que todos perguntam, né? Todos querem saber do Datena sobre essa facilidade dele de demover as ideias, de que está ali candidato e não é mais, ele ia ser vice da Tabata, a Tabata ia ser vice dele, ele ia ser vice do Boulos, não sabe, ele era de um partido, foi para outro, agora está no PSDB, né? E ele respondeu, Helder, sobre ficar até o fim. E ele deixa ali um fiozinho desencapado. Eu não vou mais! Por isso que eu acho que ele vai desistir. Tá? Você acha? Por Deve ter isso, gente enchendo o saco dele no PSDB. É fácil. Essa desculpa é a mais fácil possível, cara. E dentro do PSDB o que não deve faltar é chato. Você não precisa citar nomes, você não precisa provar, você não precisa ter documentos que provem isso. É só você falar, os caras estavam me enchendo o saco, campanha política é muito chata. Pô, você acha que o Datena quer ser prefeito de São Paulo, cara? Prefeito de São Paulo bom trabalha pra caralho, mano. Prefeito de São Paulo bom anda nas enchentes, anda na lama. Ele anda também. Ele andou na lama em São Sebastião, até caiu com a calça diesel. Até caiu, é verdade. Então talvez seja uma boa para ele. Mas vamos ver aqui o que o Datena fala sobre desistir ou não aí ante a pré-candidatura aí que ele está fazendo. E quando o político me sacaneia, como me sacanearam no meio do caminho, em todas as outras oportunidades, que não cabe lembrar por quê, eu larguei esses caras no meio do caminho. Então, a minha desconfiança com o político é total. E até que eu faça parte do meio político e passe a ter confiança nos políticos de uma forma geral, eu vou continuar na expectativa de ser ou não ser. Eis a questão. Você entendeu? Se alguém me sacanear de hoje até o dia da eleição, vai então, ficar no meio do caminho também. Então. Você não garante que vai ser candidato, então? Aqui não, eu posso morrer amanhã. Não, mas... Agora, a minha intenção dessa vez é ir até o fim. Mas essa é a minha intenção, desde que alguém não me enche o saco. Ou seja, alguém vai encher o saco, cara. Eu acho que ser político é isso. É ter encheção de saco o tempo inteiro. O que ele acha que é fazer política? O que ele acha que é estar no PSDB? O que ele acha que é ser candidato à maior cidade brasileira, uma das maiores cidades do mundo? Não vai ter encheção de saco? Vai ter encheção de saco pra caralho, brother. Isso aí já é ali um ato falho dele, assim, se me encher o saco eu saio, porque vai encher. Vai encher. Não, ser prefeito é uma encheção de saco, né? O papel do prefeito, talvez dentro aí de todos os cargos que se possa ocupar no executivo, é o mais chato, né? Você tem um papel de zeladoria, tem que zelar pela municipalidade, você precisa mesmo colocar o pé no barro, visitar as periferias, ver os problemas mais casca-grossa de perto. É diferente de ser governador, é diferente de ser presidente. Você tem que ir lá, cara, ver língua de esgoto que tá passando na frente de barraco, ver rio que tá precisando de canalização. É um negócio para quem gosta de política e quem gosta de povo. Quem não gosta de política, não gosta de povo e não gosta de enfrentar os problemas reais da cidade, é melhor nem encarar um negócio desse, tá? Fica enclausurado em outra situação, vai virar um burocrata, enfim, mas não entre na disputa para ser prefeito. É difícil, até mesmo para o Haddad, que é um cara que vem de uma família de classe média alta, né? Não foi o negócio mais fácil do mundo, e olha que é uma pessoa engajada com a esquerda, desde que ele se conhece por gente, ele é filiado ao PT. Imagina então para alguém que passou os últimos anos enclausurado no ar-condicionado de um estúdio de televisão, sendo paparicado e ganhando salários altíssimos. É muito difícil. Você precisa se colocar ali numa situação de desprendimento total. E eu não acho que o Datena tem esse perfil, né, dos
candidatos hoje, é o que eu falo, os candidatos hoje, talvez os que encarariam melhor essa batalha aí seria a Tabata e o Boulos. Hoje, na minha visão. Não que eu tenha também qualquer simpatia por votar na Tabata, mas ela tem, no mínimo, disposição para isso. Sim, e o Boulos fala por que saiu da chapa da Tabata, né? Que ele era cotado ali para ser vice dela, ou ela ser vice dele, né? Mas por que ele foi para o PSDB? Ele tem uma explicação aqui, que foi a Tabata que colocou ele no colo do PSDB. Né, numa das mais idiosincrasias aí de José Luiz da Atena, que não consegue ficar parado em lugar nenhum. É incrível que ele esteja na Bandeirantes há tanto tempo, né? É verdade. Que ele se irrita, né? As pessoas, ele se acha perseguido e tal, mas vamos ver aqui, ó. Ele falando sobre a Tabata Amaral. Né? Tem a Tabata Amaral, que até pouco tempo você... Eu adoro o respeito. Você se filiou ao PSB, se colocou como pré-candidato a vice na chapa dela. Não, ela quem me pediu para que eu saísse. Vocês posaram juntos PTB e tudo mais. E fosse para aí você decidiu sair para o PSDB como cabeça de chapa. Com esse objetivo. Você traiu a Tabata? Que trair a Tabata? A Tabata falar que eu traí é uma mentira deslavada. Eu amo a Tabata, gosto da Tabata. Acho que a Tabata representa uma bela de uma política. Ela vai ter um crescimento nacional muito grande. Talvez não para essa eleição, mas ela vai ter um crescimento nacional nas eleições nacionais. Ela vai ser importante. Ela é uma menina que vem de origem humilde. A família dela é excepcional. Mas a Tabata nunca disse que eu atraí. Ela disse que o PSDB atraiu. Se o PSDB atraiu, é problema do PSDB, não é meu. Mas ela quem me propôs... Você aceitou? Ela quem me propôs eu sair para o PSDB. Falei, Tabata, eu não quero ir para o PSDB. Eu quero ficar com você porque está tudo definido. Porque, não, mas eu quero ganhar 1 minuto na televisão. Falei, Tabata, eu prefiro ficar com você. Eu insisti. Ela insistiu, eu fui para o PSDB. Se o PSDB me fez um convite para ser prefeito, o problema é entre ela e o PSDB. Eu não sou traidor de ninguém. Deixa eu falar quem vai ser o seu vice. Olha, eu não sei e pretendo que o partido escolha bem o meu vice. Mesmo porque eu acho que o partido tem que ter prioridade na escolha do vice. Só que vai ser escolhido pelo partido se eu achar que é um bom cara. Se eu achar que não é um bom cara... Eu sou democrata, mas nem tanto a ponto de permitir que o partido escolha um vice que eu acho que não tenha ligação com o povo de São Paulo. E uma mulher? Pô, seria ótimo. Eu acho que está faltando mulheres na política brasileira e está faltando demais. Acho que os caras acham que porque a Dilma não fez um bom governo, as mulheres não devem participar da política. É o contrário. Tem políticas brilhantes. A Simone... é uma política brilhante, a Tabata é uma boa política, tem políticas de primeira linha, em todos os sentidos aí. Nós precisamos de mais mulheres, não é só na política, não, no nosso contexto geral, na vida pública em geral. E as mulheres são descriminalizadas num país que ainda é super machista. Não me venha dizer que o Brasil não é machista, porque é. Eu, por exemplo, sou apresentador de televisão, eu ganhava 800, 900 mil, e uma apresentadora ganhava 20, 30 mil. Tá certo isso? Datena, claro, mas eu queria pegar o gancho. O senhor falou data. Claro que não. Mas foda-se. Eu, durante esses 20 anos, continuei ganhando, não fiz um movimento para ajudar elas. Mas não tá certo. Tá certo. Certo. Não é certo. Mas é problema meu. Eu continuei no establishment ali. Eu fiz alguma coisa para ajudar elas? Não fiz. Não. Mas tá errado. É isso, né? Certo, eu continuei usufruindo desse meu privilégio. Continuei. Não é problema meu, mas que não é certo, não é. Meu Deus. A Tabata, eu queria voltar nesse assunto para a gente deixar bem claro. Você quer que eu eleja a Tabata? Porque, exato. Eu não vim aqui fazer mas o senhor elogiou... Eu já disse que gosto dela. Senhor elogiou ela de todas as formas. Por que, então, o senhor disse que foi o PSDB que lançou o senhor, mas existe um movimento aí do senhor de ter aceitado... Porque a Tabata insistiu para que eu fosse ao PSDB. Mas o senhor aceitou ser candidato do PSDB e o senhor elogiou tanto a Tabata, por que o senhor, então, não está na campanha dela? Por que o senhor está se lançando? Porque ela pediu para eu sair de um partido em que eu estava, que era o partido dela, o PSB, para partir
para uma aventura no PSDB. E essa aventura aconteceu. Foi ela que me jogou no colo do PSDB, e não o contrário. Aí. E assim o Datena foi para o 15º partido, o 14º nos últimos 2 anos. É impressionante, né? Tem ele falando também do Ricardo Nunes. Vamos ver um trechinho aqui para finalizar essa participação aqui do Datena na nossa live de hoje, falando que o Nunes é o pior prefeito que São Paulo já teve. Eu sempre lembro, né, que a gente teve Jânio Quadros, dos ônibus vermelhos, parecidos ali, copiados do Reino Unido. A gente teve Celso Pitta, se ele não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim, falou o Maluf. E o Maluf continuou. Cumpriu. Mas o Maluf também foi prefeito aqui, é muito amigo de Hebe Camargo. Sim. São Paulo, porque alguns comerciantes se ressentem um pouco. Tá nem aí pra entrevista, ele quer falar o que ele quer, né? O Datena é assim, né, Helder? É indomável, né? Uma fera indomável. Não tem como você controlar José Luiz Datena. Ele responde o que ele quiser. É verdade. Do que o senhor, do tratamento que o senhor dá ao centro no programa, né? Dizendo que o centro é muito perigoso, que o centro é violento, e isso acaba afastando as pessoas do centro. O senhor frequenta o centro de São Paulo? E qual centro espírita? Que centro? Que centro que ela está falando, né? Na de São Paulo. Qual vai ser a sua política para o centro? Olha, as administrações todas relegaram o centro a um segundo plano. Essa última administração foi um horror. Esse cara é o pior prefeito que São Paulo já teve. Não tem ninguém pior do que ele. Esse cara foi o pior. Ele relegou o centro a um quinto plano, para depois ter essas ideias neofascistas de prender as pessoas em guetos, como nos campos de concentração ou como na realidade da Polônia ou coisa parecida. Eu acho até que eu pego muito leve com o centro de São Paulo, que eu desconfio, na realidade, tenho uma certa desconfiança muito grande de que quantas famílias de 3 ou 4 gerações de bisnetos, netos, foram criados pelos comerciantes de São Paulo que viviam no centro. E você lembra do centro cheio? Do centro tomado por várias pessoas fazendo compras ali no Bom Retiro, fazendo compras na Lapa, fazendo compras do centro específico de São Paulo, mercadorias mais baratas, de boa qualidade, entendeu? Você lembra o que tinha de gente no centro? Não tem mais ninguém. Por quê? Porque isso, me parece, faz parte de um processo engedrado pelo crime organizado para desvalorizar os prédios que foram vendidos ou largados a preço de banana por gente que criou filho, neto, bisneto, médico, engenheiro, gari, quem quer que seja. Mas muita gente criou família com dinheiro que ganhava no centro. Essas pessoas foram afugentadas dali. Porque se o cliente não vem, o sujeito não tem por que ficar ali. E eu acho que o crime organizado está atrás disso. Porque depois o crime organizado, pronto, acabou. Não vamos mais vender droga no centro. E esses prédios que estão sendo vendidos e alugados a preço de banana vão ser comercializados por quem? Por quem comprou a preço de banana, que eu acho que tem muito do crime organizado. Isso aí. Tem um cara preso, por exemplo. Você não combate o crime organizado sem combater a lavagem de dinheiro. É onde o cara transforma o dinheiro do crime, o dinheiro sujo, em dinheiro bom. Ele vai, compra mansões, compra prédios. Tem um cara preso, que já está, como todo mundo, né? Em prisão domiciliar. O Cabral tomou 400 anos de prisão e está na rua, comprou uma cobertura em Copacabana e está na rua. Ele que passeava com o cachorro de helicóptero. Então, eu acho que esse cara, especificamente, que é acusado de matar o cara preta, que era um dos grandes criminosos do crime organizado de São Paulo, porque ele ficou devendo. O cara é tão balãozeiro que ele ficou devendo para o PCC. Você gostaria de dever para o PCC? É ruim dever para o PCC. Mas ele movimentou quase que 200 milhões. Segundo a polícia, vai no DEIC e pergunta para o Fábio Caipira. Ou pergunta para qualquer investigador dessa área. Tá aí, acho que tá bom de Datena, né, Helder? Sim, é isso aí. É isso aí. E essa última parte foi bastante interessante, porque sobre o centro ele tem bastante razão, viu?
há sim um projeto engendrado para desvalorizar o centro de São Paulo. Sim. Isso é nítido, isso é óbvio. Se há o envolvimento do crime organizado, eu não sei. Que existe chance, claro, né? O crime organizado no Brasil hoje, ele não está apenas no tráfico de drogas, ele tem tentáculos na sociedade inteira, e claro que na área imobiliária eles também vão participar de negócios que vão ser muito lucrativos, eles podem esperar, né? Eles não precisam vender hoje, né? Que nem você, quando precisa vender seu imóvel e tá desesperado, precisa mudar, precisa de dinheiro na mão, não. Os caras podem ficar ali sentados em cima do imóvel até valorizar, até que eles consigam atingir o objetivo deles. É isso aí. Então a gente vai trazer cada vez mais e vão ter debates interessantes, hein, Helder? A gente deve cobrir os debates aqui à Prefeitura de São Paulo, porque vai ter Boulos, Pablo Marçal, Tabata e Datena, né? Kim Kataguiri também, né? Porque a sabatina, eles escolheram ali, o método eram 4 principais participantes ali da candidatura que estavam com mais votos nas pesquisas, né? Com intenção de votos nas pesquisas. Mas os debates, nós vamos ter outros candidatos também, e vai ser bem interessante, vai ser bem engraçado.